Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nona edição do MAC Face to Face, uma parceria do Mackenzie Soluções com a PM Hub. Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de diversos cursos de educação executiva. PM Hub é um ecossistema de 4 consultorias e uma business school, referência internacional na transformação das organizações e modelos de gestão agile, maximização da produtividade, performance em RH e de alto impacto econômico. O tema que debateremos hoje é Handicap da Produtividade e Performance. E para compor nosso painel, estamos aqui com o professor Dr. Pedro Martins, ele é executivo C-Level, consultor, CEO das empresas PM Hub e Dean da Euro American Business School. Temos também conosco professora Naor, que ele é diretor das unidades do Mackenzie, campus Alphaville e Campinas. E também temos um convidado, que é o Cláudio Costa. Ele está com problema de conexão, assim que ele conseguir conectar, aí a gente vai conseguir bater um papo com ele também. Ele é diretor executivo de RH da Petrobras. Eu sou Fábia Reguini, consultora de negócios do Mackenzie Soluções, e acompanharei vocês durante esse evento. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, quero avisar ao público que nos assiste que nosso bate-papo está disponível. E vou pedir para que vocês mandem suas perguntas ou comentários para tornar esse momento ainda mais construtivo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Naor. O Mackenzie Soluções agradece a presença de vocês nesse evento. Pedro, handicap da produtividade e performance. Eu acredito que nós poderíamos passar, com certeza, mais de uma hora discorrendo sobre as mais variadas vertentes. Mas, para iniciarmos, me ajuda aqui, por favor. Por que o Brasil, com tantos talentos em diversas áreas de conhecimento, tecnologia, medicina, segmento de gamers, ainda assim possui deficiência de produtividade em relação a outros países, inclusive comparado à Venezuela? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo hoje, debatendo um tema que é tão interessante, na companhia da Fábia, do Anaor e espero que em breve do Cláudio também. De facto, quando falamos da produtividade média do Brasil, é extremamente baixa. Está nos últimos lugares dos rankings mundiais em termos de produtividade do trabalho e de competitividade das empresas. Mas temos que considerar que essas estatísticas são a nível nacional, não é? E, portanto, há uma diferença gigantesca entre a produtividade aqui da região metropolitana oeste de São Paulo, por exemplo, que é considerado o Silicon Valley aqui do Brasil, e de algumas regiões do interior que não têm acesso à tecnologia e que não têm acesso a um conjunto de variáveis que são tão importantes para gerar essa produtividade. Mas, quando nós analisamos o índice de eficiência da gestão, também encontramos que o Brasil está a um nível relativamente baixo. Então, eu diria que a razão principal dessa baixa produtividade é uma baixa performance da própria gestão das organizações, repito, em termos médios. Há empresas aqui no Brasil que são tão ou mais produtivas que as empresas mais produtivas a nível mundial. Portanto, isso não tem nada a ver com a nacionalidade, tem única e exclusivamente a ver com a organização da gestão, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, com as infraestruturas, as questões relacionadas com a infraestrutura. Porque se nós temos problemas de acesso à tecnologia, não é? Tirando as grandes capitais, o acesso, por exemplo, às redes móveis, por exemplo, ao agronegócio, é relativamente baixo, apesar do nosso agronegócio ter de facto um índice de produtividade muito elevado. Mas teria ainda mais elevado se tivesse infraestruturas favoráveis para isso, não é? Então, é de facto um tema que tem inúmeras variáveis. Eu acredito que o Cláudio já entrou no nosso webinar,
Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo a esse evento. Em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós estamos muito felizes e honrados aí com a sua presença, tá? Quero desejar a vocês aí um excelente debate, que seja bastante profícuo, esclarecedor e que, de fato, possa agregar mais valor e conhecimento àqueles que estão acompanhando vocês, tá bom? Muito obrigado aí, seja bem-vindo. Professor Naor, eu que agradeço pelo convite, ao Pedro, à Fábia. É um prazer estar aqui, até porque levei uma bronca da minha filha esses dias, porque ela é aluna do Mackenzie, ela está no último ano de psicologia e ela soube do evento pelos comunicados do Mackenzie, da universidade. Pai, você vai falar lá e não me avisa nada, então estou aqui dando... assim, é um prazer estar aqui com todos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Seja bem-vindo, Cláudio. Vamos lá, Cláudio, então, Pedro. Eu vou aproveitar e vou passar a pergunta que a Fábia não tinha colocado. Como sabe, o Brasil ocupa aí a cauda de alguns rankings mundiais de produtividade de trabalho e competitividade. O que é que você acha que se deve a essa posição relativamente baixa do Brasil? Pedro, me apresentando um pouco aqui a todos, sou um profissional com uma carreira aí com mais de 32 anos de carreira. Nos últimos 20 anos em posições de liderança e há 15 em cargos de diretoria, em cargo executivo, sempre em empresa privada e estou hoje aqui na Petrobras, já estive também na administração pública na Prefeitura de São Paulo e hoje eu consigo fazer uma análise bastante clara que o país tem um problema estrutural bastante importante que tem que ser superado. O conjunto de leis, de regras, de burocracia e a baixa digitalização, a baixa informatização de tudo aquilo que regra e que opera no país promove, sim, essa baixa produtividade, né? Uma coisa que é bastante conhecida e discutida no mundo inteiro, a carga tributária, a estrutura tributária do país, ela é extremamente complexa. Enquanto uma empresa, comparativamente no Brasil, tem 50 empregados para trabalhar na área tributária, num congênere na Europa, nos Estados Unidos, tem 10% disso, né? Da necessidade de recursos para isso. Então, a quantidade de assuntos, de temas burocráticos, de coisas que não geram valor, que não agregam valor e tão pouco protegem o negócio, promovem isso, né? Os tempos para você criar a abertura de empresa, para você fechar a empresa, para você ter dinamismo do negócio, tem tanta burocracia que você acaba impondo a toda a cadeia produtiva uma baixíssima produtividade. Esse é um dos nossos grandes problemas de competitividade do país. Para isso poder, de fato, crescer, gerar renda, gerar emprego e se transformar, de fato, numa potência que potencial para isso ela tem. Sem dúvida. Não, a questão da infraestrutura é severa também, não é? A questão do transporte, apesar de sermos um país continental com acesso ao mar em todo do norte a sul, não utilizamos os portos para transporte, usamos a rodovia, que é dos meios de transporte mais caros e ineficazes, não é? Ao contrário do resto do mundo, que usa sobretudo ferrovia. Temos essa questão jurídica também, de uma certa enfim, impunidade que existe, não é? Portanto, quem realmente usar isso a seu favor, muitas vezes dá-se bem contra quem tem processos mais razoáveis, digamos assim, só para não usar adjetivos mais fortes. E temos também a questão da própria organização do trabalho, não é? Eu, há pouco, antes de entrarmos no ar, estava conversando com a Fábia, dando um exemplo. Eu recordo que há uns 2 anos atrás,
eu morava ali no Itaim Bibi e fui numa cafeteria tomar um café. Dirigi-me ao balcão, pedi um café. Disseram que não podia pedir o café no balcão, tinha que pedir sentado à garçonete. A garçonete veio pedir o café, a garçonete escreve num papel um café, deu esse papel à pessoa que estava no balcão a quem eu já tinha pedido o café. Essa pessoa dá esse papel à outra que estava na copa, que fez o café. Que dá no balcão, a do balcão chama a garçonete, me serviu o café, bebi o café frio. Depois disso tentei pagar, disseram que eu não podia pagar à garçonete, tinha de pagar à operadora do caixa, que devia estar no caixa, mas não estava, porque como a cafeteria estava rigorosamente vazia, tiveram que a chamar. Ainda esperei mais 10 minutos pela pessoa do caixa. Pouco tempo depois, estava eu no aeroporto de Barcelona, daqueles quiosques que tem no meio do aeroporto, e tinha uma única empregada servindo 32 pessoas, que eu fiz questão de contar. Então, ela fazia misto quente, cappuccino, recebia todo mundo com um sorriso, se despedia desejando boa viagem e recebia o dinheiro, tirava as luvas, recebia o dinheiro, caçava as luvas de novo, etc. E eu comentei, olha, veja como é diferente lá da cafeteria do Itaim Bibi. E ela me ouviu esse comentário e disse, os senhores são brasileiros? Ela era brasileira, então não é uma questão de nacionalidade, é uma questão também de organização do trabalho, não é? Sim. E se nós formos ver alguns índices de eficiência da gestão brasileira, e quando estamos a falar de Brasil, estamos a falar de um universo gigantesco, porque não são as grandes empresas brasileiras, nem as multinacionais que estão no Brasil, que têm maiores problemas de produtividade. Quem tem maiores problemas de produtividade são aquelas médias empresas, já não para falar nas pequenas, não é? Não têm acesso, muitas vezes, a conhecimentos de gestão um pouco mais atualizados, mais sofisticados, não têm infraestruturas, nomeadamente digitais, que lhes permita uma organização do trabalho melhor, e isso, em termos nacionais, vai dar este resultado nos rankings, não é? Mas se nós formos ver a produtividade per capita das grandes empresas, acredito que não é muito diferente daquilo que se passa nos países mais desenvolvidos, não é? Então, não é digamos assim, uma fatalidade da nossa nacionalidade. É, de facto, uma diferença gigantesca que existe entre qualidade de gestão de empresas, vamos chamar up-to-date, com as melhores práticas de gestão internacional, com outras empresas que, infelizmente, ainda vivem uma idade arcaica, não é? Que não têm acesso até a conhecimentos de gestão, já para não falar de acesso à tecnologia, etc. Pedro, me permite trazer também um exemplo da tua história do café. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, fui secretário do município em 2017. Na verdade, foi a minha primeira atividade profissional na administração pública. O que é uma prefeitura de São Paulo? Todo mundo aqui, a grande maioria mora, a gente tem pessoas que moram em prédios, num condomínio, né? E o que é um grande condomínio? Você tem ali a reunião de condomínio que analisa as contas, né, as obras que são necessárias, a limpeza do teu condomínio, a segurança do teu condomínio. Então, uma prefeitura é um grande condomínio, né? É um grande condomínio. Como que a gente sustenta esse grande condomínio? Com o pagamento de impostos. Então, nós pagamos impostos e temos como contrapartida a expectativa de uma boa prestação de serviço. O que é uma boa prestação de serviço? É a zeladoria da cidade, é a segurança pública, é a limpeza urbana, é uma saúde de qualidade, uma educação pública de qualidade, né? São esses grandes serviços que uma prefeitura ela deve prestar, né? E eu estava ali responsável pela pasta de recursos humanos da prefeitura e fui responsável pela reforma da previdência do município. Uma questão muito simples. O que se arrecada, no tempo, vai faltar dinheiro para pagar a remuneração
do funcionalismo público, dos empregados da ativa e dos funcionários que já estão, dos servidores que já estão aposentados. Né? Por quê? Porque o sistema foi constituído dessa forma há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje a conta chega, né? Com a quantidade de municípios no país que estão, de fato, deficitários. E quando eu não tenho recurso, o que eu não tenho? Eu não tenho uma prestação de serviço compatível com aquilo que eu estou remunerando, com aquilo que eu paguei. Eu não tenho um retorno sobre isso. Né? E, no sentido de trazer modernidade e trazer eficiência para o processo de gestão daquela prefeitura, como o secretário responsável pela reforma da Previdência, eu estava trabalhando numa série de frentes e isso passa por um projeto de lei. É uma estrutura jurídica que tem que ser levada para a Câmara de Vereadores para ser aprovada. E depois de alguns meses trabalhando e a coisa pouco evoluindo, uma das carreiras mais importantes, né, numa administração pública, numa prefeitura, são os procuradores. O procurador é o advogado que trabalha a serviço do município. E um dos procuradores, num dia que eu estava ali, de fato, inconformado que as coisas não andavam, né? Na minha vida da empresa privada, você comanda as coisas, faz, ela acontece. Mesmo com essa estrutura tributária, insegurança jurídica, tudo isso que a gente está falando, a empresa privada ela acaba sendo afetada e os índices de produtividade na empresa privada no Brasil são menores do que em qualquer uma empresa no exterior por conta dessas razões que a gente está trazendo. E esse procurador me falou, Cláudio, meu chapa, não se preocupe, não se estresse não. O sistema foi feito para não funcionar. É um procurador com mais de 30 anos de carreira na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, eu como cidadão, como profissional, como pai de família, com tudo isso, eu não me conformo com isso, eu fico inconformado com isso e eu vou batalhar para o que eu puder fazer para mudar esse processo. Né? Agora, a grande maioria da população daqui de São Paulo, por exemplo, duvido que saiba quantos servidores tem hoje na Prefeitura de São Paulo, entre próprios e ativos. Né? Quanto a gente está cuidando desse condomínio? O quanto que a gente está cobrando de quem tem que fazer o trabalho de elaborar políticas públicas, elaborar processos mais, em todas as instâncias, né, municipal, estadual, federal. Então, assim, o país tem um enorme problema Sou político não, tá, gente? Eu só estou trazendo aqui uma visão de cidadão, né, que lida com isso diariamente há muitos anos e que não me conformo com a falta de um investimento sério na modernização de toda essa infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, não é só a questão de rodovia, portos. Isso também é verdade. Eu fui executivo de um grande grupo de infraestrutura, do Grupo Eco Rodovias, e num dos estudos, o custo de logística no Brasil, ele é 6 a 7 vezes mais caro do que na Argentina. E 15 vezes mais caro do que nos Estados Unidos, que é o custo da nossa logística ineficiente, que aí vem todo um processo, e aí tudo isso custa, tudo isso aí segura, é uma âncora que está segurando o desenvolvimento do país. Então, se a gente quer ter, de fato, uma evolução, uma maior produtividade, tem que começar a atacar também por aqui, porque qualidade humana, o capital humano brasileiro está entre os melhores. Nós temos profissionais, nós temos uma formação humana muito diferenciada. Até por conta desse monte de perrengue que a gente tem que lidar, a gente acaba tendo que se desenvolver mais do que muitas vezes outros profissionais de outros países. Um soft skills aqui bomba, né? A galera é resiliente, vai para cima, faz e acontece. Agora, Cláudia e Pedro, assim, essa questão de produtividade, de deficiência na produtividade, ela tem uma questão cultural, ela tem uma questão econômica, mas assim, quando você cita assim, empresa privada, a gente tem a deficiência, e Pedro também, você comparou que talvez o efeito disso seja menor em multinacional e, né, a gente encontra maior impacto nas empresas de médio e pequeno porte, mas tem uma outra ótica, você olha as startups, que começam do zero, e elas nascem com uma mentalidade de ter que funcionar com pouco recurso, e aí então elas pensam num processo que seja eficiente,
para que aquilo tenha uma produtividade maior. E ela já pensa em como a usabilidade daquele aplicativo, sei lá, o que ela estiver construindo, possa conversar com diversos públicos, que as pessoas consigam, de fato, resolver o problema com aquilo. Então, assim, dentro dessa ótica, né, porque é diferente do que vocês colocaram até agora, né, o que vocês acham o que daria para a gente escalar para melhorar esse índice de handicap? Acho que o Cláudio saiu agora. Vou eu responder. Bom, você deu um excelente exemplo. As startups do Brasil não são menos produtivas que as startups dos países desenvolvidos. E aqui está um exemplo que, mesmo com essa infraestrutura deficiente, nós conseguimos ter níveis de produtividade tão bons ou melhores que as empresas mais desenvolvidas dos países mais desenvolvidos. Aliás, é curioso que quando nós comparamos a produtividade do trabalho das multinacionais que estão no Brasil com a ação delas no resto do mundo, a produtividade média delas aqui é muito semelhante à do resto do mundo. Agora, quando comparamos a produtividade dessas multinacionais à maioria das empresas nacionais, que, repito, empresas nacionais, o espectro de diferença de modelos de gestão é muito grande, portanto, temos lá de tudo, temos empresas nacionais muito bem administradas e muito mal administradas. De facto, as empresas multinacionais têm índices de produtividade per capita, em média, muito maiores. Então, eu acho que tem tudo a ver, em primeiro lugar, com as competências das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de performar, e aqui competências técnicas, comportamentais, etc., performar ao mais alto nível, e, em segundo lugar, pela própria gestão do trabalho, pela própria gestão dos processos da organização, porque isso também é uma realidade, é que muitas empresas no Brasil se situam, hoje, as maiores empresas do Brasil, melhor dizendo, e nesse caso vou falar num padrão de empresa onde se inclui a Petrobras, se apresentam como uma certa hegemonia de mercado, ou com uma certa liderança absoluta de mercado. E isso não é desafiador para obter níveis de produtividade e competitividade maior, porque a sua posição hegemónica já lhe dá esse, digamos, esse atributo. E isso faz com que elas não se esmerem tanto na melhoria do processo, na melhoria da capacitação das pessoas, na melhoria da organização do trabalho, etc. Mas Cláudio, se você me permite falar dos tempos lá da prefeitura, como sabe, tivemos algumas conversas a respeito. Eu não vou esquecer de um episódio que na época também me deixava muito angustiado, que eram as pessoas que recorriam à baixa médica, por exemplo, que estavam 1 ou 2 semanas sem trabalhar devido a problemas de saúde, depois demoravam quase 3 meses para conseguir autorização para voltar ao trabalho, por razões de produtividade. Então, aquelas 2 semanas de ócio, vamos chamar assim, devido a um problema de saúde, tornavam-se 1/3 do ano, exatamente porque os mecanismos para elas voltarem ao processo de trabalho eram tão burocráticos que impediam de o fazer. E aqui está um exemplo, que não é a pessoa que é preguiçosa, é o contexto que leva a que a pessoa não consiga dar o máximo rendimento. Né? Correto. Essa experiência que você lembrou aqui, Pedro, é interessante. Os médicos, o servidor público municipal, estadual, eles têm um regramento diferente. A gente tem a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que regem todos os seletistas. Né? O empregado da administração direta, ele não é um seletista, ele é um estatutário e tem uma legislação própria. E existe uma estrutura, que é a coordenação de gestão de saúde do servidor, que ela é composta por médicos servidores, e que eles têm que fazer a perícia médica
servidor que fez um corte na mão, torceu o pé, quebrou o pé, ou tem algum tipo de doença que tem que ser afastado. Então, não tem o INSS fazendo a perícia médica, é a própria estrutura da prefeitura, né, que tem uma estrutura de médicos, peritos, para fazer esse tipo de análise. Então, primeiro tem uma questão que você já trouxe aqui, que é a questão da burocracia, das leis, que eu já bati muito nessa tecla, que tem que modernizar muito isso, mas tem uma coisa chamada comportamento humano. O comportamento humano é interessante nesse caso, porque nós tínhamos ali vários servidores que queriam voltar a trabalhar, né? E o funcionalismo público brasileiro, ele é recheado de pessoas do bem, bem qualificadas, muito preparadas e que querem fazer o seu trabalho. Mas que muitas vezes essa conjuntura, de novo, de lei, processo, de burocracia, o impede de voltar a trabalhar, né? É verdade que tem também a turma lá que quer ficar 6 meses em casa, isso é fato, né? Ou, se possível, ficar recebendo sem e não ter que trabalhar mesmo, isso também acontece. Não é só na empresa pública, até no serviço público. É que na empresa privada é mais difícil alguém conseguir isso, né? Então, esse exemplo ele é interessante porque o índice de absenteísmo era altíssimo na prefeitura. Aliás, essa é uma questão que muitas empresas também sofrem com isso, com o absenteísmo. A gestão do estresse, da qualidade de vida, ela permite um aumento de produtividade. Então, investimento em programas de saúde nas organizações é sim um fenômeno, um fator que alavanca a produtividade. Quando você reduz a quantidade de pessoas que estão ausentes por algum motivo médico, você traz uma maior eficiência para a sua organização, porque você vai precisar de menos pessoas, né? Então, você gera uma cadeira produtiva, uma cadeira bastante positiva nesse sentido. Então, nesse exemplo que o Pedro trouxe agora, a gente vivia isso de maneira intensa. A gente teve que reformular todo o departamento, teve que reformular todo o procedimento, uma coisa que era interessante. Olha só um detalhe, como parece bobagem isso, né? O perito, pelo decreto, ele dava o resultado da perícia ao vivo e a cores para o periciado. Muitas vezes, aquele periciado não aceitava o resultado do perito e colocava uma pressão danada no médico perito, que era muito mais fácil, sabe fazer o quê? Mantém ele afastado. Ele estava apto para voltar, mas o perito acabava dando a condição de permaneça afastado, porque ele, por vezes, era agredido, ofendido moralmente. Um detalhezinho simples na mudança do decreto, em que o decreto quem determina é o prefeito, né? Nesse caso, o prefeito, o governador ou o presidente da República. Nesse caso, na época, o prefeito, ele alterou o decreto e colocou que seria comunicado o resultado da perícia em diário oficial 24 horas após. Então, o médico não tinha mais a obrigação de ir ali ao vivo e a cores dar o resultado da perícia. Ele podia fazer um trabalho de qualidade técnica muito superior e voltou muita gente a trabalhar porque foi convocado pelo Diário Oficial. Não tinha mais a pressão do médico perito ali, né, em cima do médico perito para poder garantir isso. Então, é burocracia, né? Um detalhe simples que alavancou muito a produtividade ali por ter mais servidores disponíveis para poder desenvolver o seu trabalho. Então, esse tipo de situação, Pedro, Fábio, que a gente tem que provocar, a gente tem que analisar constantemente para trazer melhoria de performance. Melhoria de performance você gera um ciclo virtuoso, né? Sustentabilidade para o negócio, pode ser até uma ONG, uma startup, seja qual for o negócio, né? Você gera uma perenidade maior para o negócio. Não, isso com certeza. Você há pouco falou da relevância dos profissionais brasileiros fora do Brasil. E, de facto, há vários setores de atividade em que os brasileiros são líderes, são profissionais líderes a nível internacional. Enfim, pelo sotaque já perceberam que eu sou português, não é? Mas, por exemplo, em Portugal, ou já para não falar nos dentistas, que até deu um problema, porque eles assumiram o controle do mercado local, mas, por exemplo, TI, publicidade, vários setores de atividade em que só o simples facto de falar com o sotaque brasileiro é um atributo
já é uma discriminação positiva, já é alguém que está melhor preparado dentro da sua profissão. De facto, os brasileiros têm essa discriminação positiva em vários setores profissionais. Eu, em 99, escrevi um livro chamado As Novas Perspectivas da Gestão, que eu dedico lá um capítulo àquilo que eu chamei o profissional do futuro. E aquilo que eu caracterizava o profissional do futuro era o profissional paulista. E eu digo paulista, não brasileiro, porque, repito, o Brasil é um continente, e, portanto, as microculturas locais são muito diferentes. Mas o paulista, acho que tem as características que têm os anglo-saxónicos, que têm uma formação mais orientada para a estratégia, para o planejamento, para o data mining, não é? Gestão de números, etc. As escolas de formação são tão boas quanto as melhores, como é evidente, são tão boas quanto as melhores escolas europeias e norte-americanas. E, por outro lado, tem o swing brasileiro, aquele jeitinho, aquela forma adaptativa, que ela tem a capacidade de criativa, a capacidade de inovação, etc. E eu não encontrava e continuo a não encontrar a mistura destas duas vertentes em qualquer outra parte do mundo. Porque se nós formos ver os alemães, os norte-americanos, etc., naturalmente têm esta mentalidade mais cartesiana, esta formação de alto nível em termos de gestão, etc. Mas falta-lhes o swing. Se formos ver outros países da América Latina, ou mesmo da Ásia ou da África, são capazes de ter essa capacidade de adaptação e criatividade, mas não têm depois a formação mais cartesiana. Então é a mistura das duas que dá, de facto, uma característica única ao executivo paulista, eventualmente também ao carioca. Talvez não se estenda de forma uniforme todo o mundo. E não é por acaso que muitos executivos estrangeiros, antes de assumir a liderança mundial das suas organizações, trabalharam há algum tempo no Brasil, e também muitos brasileiros já assumem a liderança mundial de grandes organizações. Eu digo sempre aos meus amigos que querem vir para o Brasil, no Brasil tudo é muito difícil e nada é impossível. E isso dá uma endurance muito grande. Quem tiver sucesso no Brasil consegue ter sucesso em qualquer parte do mundo. Não tem dúvida nenhuma que é o melhor laboratório para desenvolver essas competências de sucesso no mundo atual, essa mistura, digamos assim. E às vezes nós não valorizamos essas características tão importantes que nós adquirimos pela dureza, digamos assim, do mercado, esses problemas estruturais, da burocracia, até alguns problemas de gestão que nós somos obrigados a superar de uma forma, digamos assim, disruptiva, para usar uma palavra contemporânea, não é? Que, de facto, nos leva de facto, a soluções únicas. E isso, na minha opinião, é o brasileiro altamente produtivo. É o brasileiro que é paradigma mundial. Se todo o brasileiro é assim, acredito que não, da mesma forma que não existe um padrão de alemão, que não existe um padrão de norte-americano, existe de tudo, não é? Mas nós temos aqui um benchmarking interno, que eu acho que devia ser mais explorado, para ser exportado para as empresas que têm uma baixa produtividade. E, repito, são, infelizmente, a esmagadora maioria das empresas brasileiras, sobretudo empresas que se situam ali na chamada média empresa. Eu um dia visitei uma empresa de cultivo de morangos no interior do sertão paraibano. É o último lugar que você pensa que para desenvolver uma fazenda de morangos, não é? Deserto, interior do sertão paraibano vivem lá os arbustos e as cabras, praticamente não tem sol. E o morango exige muita água, não é? E era uma fazenda lindíssima, até de se ver, porque aquilo tinha uma produtividade extremamente elevada, porque eles usavam tecnologia de ponta, sob todos os pontos de vista, tanto do ponto de vista da extração da água, porque se o furo cartesiano for
for muito profundo, consegue tirar água, como da forma que tem de organizar o cultivo ao longo do ano. E tinha mais, tinha 3 produções por ano. E porquê é que eles foram para lá? Exatamente porque, com aquele clima e com aquele solo, eles conseguiam uma produtividade muito maior, e, por exemplo, ali os morangos da Atibaia, que quem conhece sabe que são muito saborosos, mas que têm uma produtividade muito mais baixa. Então, aqui está, quando você liga inteligência aqui no sentido de conhecimento, não é? Inteligência com formação e tecnologia, nós estamos até mais bem preparados que os outros para conseguir níveis de performance elevada, respeito devido à dureza com que nós fomos desenvolvemos todas as nossas carreiras, não é? Porque com certeza você hoje vai desatar alguns nós na Petrobras que não desataria tão facilmente se não tivesse essa experiência na prefeitura, não é? É um processo de aprendizagem contínua, não é? Perfeito. Desculpa, Pedro, só para não perder aqui a oportunidade, mas assim, até para cruzar, né? O Pedro, ele tem a carreira dele tem uma carreira não só teórica, né, como professor, mas ele tem muita experiência de mercado. E você, Cláudio, passou por várias empresas grandes, setor público, privado, enfim. Mas tentando cruzar, né, ter uma convergência de universidade e mercado, que é um dos principais propósitos aqui desse painel. Eu queria que vocês ajudassem assim, a gente a descrever quais são os principais pilares que a gente pode desenhar, ou se vocês tivessem a caneta para fazer, ou a varinha mágica, falar, plim, quero que o Brasil esteja no ranking da maior produtividade mundial. Quais são os principais pilares que vocês descreveriam assim? Então, tem a educação, tem a questão de cultura, tem a questão das habilidades. Como vocês desenhariam? Fala assim, quero que o Brasil, plim, tenha isso daqui para a gente melhorar esse indicador. Aí, Cláudio, por favor. Fabia, vou bater na mesma tecla, ouvindo o Pedro na fala dele anterior, tem aquele bom e velho ditado que o Brasil não é para amadores, né? E de fato não é, né? Quantos executivos estrangeiros eu já lidei, me deparei com ele vindo ao Brasil e querendo entender como é que vocês funcionam desse jeito, né? Eu perguntei, o dia que eu entender eu te conto, né? A grande verdade aqui, Fábio, vou de novo repetir o que eu já disse, né? A integração escola, universidade e empresa, primeiro ela é fundamental por conta da especialização. Eu estou com 51 anos de idade, tenho mais de 32 anos de carreira e eu não paro de estudar. Eu estou estudando constantemente, seja na universidade formal, seja sendo um autodidata, seja pesquisando, seja participando de treinamentos estruturados pela minha empresa ou em outras universidades do mundo afora, né? Então, é necessário a especialização contínua, o permanente processo de entendimento do que acontece no mundo, na sua sociedade, nas práticas e assim por diante. E, para o Brasil poder, de fato, desamarrar, né, soltar essa âncora da sua perna e poder crescer, eu diria que a estrutura jurídica do país de leis, hoje, elas precisam ser completamente revistas. Completamente revistas. Se isso não acontecer, veja o que acontece nos nossos tribunais, nas cortes superiores, né, e no STF. Né? O próprio papel entre os poderes, eles são confusos. Né? Hoje a gente tem o STF criando leis, enquanto o STF ele tem que fazer com que as leis sejam cumpridas. Né? Então a gente tem aqui um misto de mistura de papéis e de responsabilidades, de accountability e tudo mais, e que a estrutura jurídica é o que permite isso, promove tudo isso. Então, eu trabalharia muito forte aqui para os nossos alunos de direito que estiverem assistindo aqui, eles têm uma responsabilidade enorme aqui de ajudar nessa grande, juristas para ajudarem nessa grande transformação do arcabouço jurídico do país.
Eu estou também integralmente de acordo, se me permite complementar com mais dois aspectos. Temos essa questão jurídica, que eu acho que é absolutamente fundamental, temos a questão das infraestruturas, que também é indispensável para nós termos, enfim, as mesmas condições, termos uma situação fair, justa, digamos assim, de concorrência com os nossos parceiros internacionais, e temos também a questão da gestão das organizações, não é? Por exemplo, há um tema que é um tema central da gestão de pessoas, que é a gestão de desempenho, e mesmo as grandes organizações, a maioria delas, ainda têm um sistema de definição de metas, cobrança de resultados com uma remuneração indexada a resultados, como se isso fosse tudo que o modelo de gestão de desempenho consegue dar. Não é? O modelo de gestão de desempenho, antes de mais, consegue implementar a estratégia ao nível tático e operacional através do cascateamento dessas metas pelos diversos níveis da organização de uma forma sistémica. Por outro lado, consegue relacionar entre o que fazer, que são os KPIs, com o como fazer, que são as competências que nós devemos adquirir e pôr na prática para atingir esses mesmos resultados. E permite o monitoramento contínuo, não apenas 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas o monitoramento contínuo da gestão do negócio através da gestão das pessoas. São poucas as empresas que têm este conceito de gestão de desempenho, não é? E esse conceito de gestão de desempenho, enfim, aqui já vou falar por experiência própria, em 26 países, que já trabalhei neste campo, gera níveis de produtividade, às vezes de melhoria de 400% da produtividade do trabalho em menos de um ano. E isso mesmo com todos os contextos da diversidade que já falámos hoje aqui, e que muitos deles estão na esfera pública e que a esfera privada não tem intervenção direta, a não ser votar nos governantes que nós julgamos que vão estar alinhados com os nossos propósitos, não é? Mas na esfera privada, na esfera empresarial, temos esta ferramenta poderosíssima, que é a gestão de desempenho, que a maior parte das empresas usa de uma forma muito leve, para não usar um outro termo, não é? E que gera níveis de produtividade absurdamente elevados, não é? Resume-se sistema de incentivos, o que o Pedro está dizendo. Mas tem uma coisa que eu acrescentaria, porque quando você tem a gestão de desempenho, ela é factível e ela, de fato, vai incentivar o funcionário, o colaborador a cumprir com aquilo, se você der condições reais para que isso aconteça, né? Então, tem a questão de treinamento, tem a questão de você ter processos claros, porque o exemplo que você citou, Cláudio, só daquela pequena mudança, ao invés do médico do trabalho dar retorno no front, ele poderia depois colocar no sistema o retorno dele, isso já melhorou a produtividade, o indicador subiu, vamos dizer assim, né? Já melhorou. Foi uma pequena mudança. Alguém um dia parou e falou assim, deixa eu analisar a jornada deixa eu analisar a jornada aqui, como é que está funcionando. Aí falou, peraí, isso é o que está pegando para o negócio não fluir melhor. Então, vamos melhorar, criar uma variável diferente aqui. Eu acho que também o gestor, né, enfim, uma equipe que seja dedicada a estudar o processo continuamente para melhorar a produtividade, isso é um ponto importante e que poucas empresas investem, tanto as grandes quanto as médias e pequenas. Isso é um ponto fundamental. Eu já tive experiência de trabalhar num setor de vendas onde era muito comum a liderança culpar a equipe de vendas. Mas o dia esse líder juntou-se com a equipe de TI para falar, nossa, por que esse pessoal não consegue fazer a venda, né? Sentou lá, botou headphone e foi vender. Falou, gente, como é que vocês vendem tudo isso? Vocês fazem milagre. Porque o processo era tão amarrado, nada ligava com nada, o vendedor, além de vender, tinha que consultar estoque, quase que tipo manual. Era um negócio tão maluco assim, que falou, nossa, equipe de TI, você fica apontando só o problema
para a minha equipe de vendas. Ele mesmo teve a iniciativa de se colocar no lugar do vendedor. Ele viu quão complexo era o processo e resolveu investir em revisitar todo o processo, mudou o sistema, tudo buscando facilitar a vida do vendedor. E daí, então, ficou mais fácil. Aí fazia sentido ele cobrar a gestão de desempenho, fazia sentido cobrar o relatório de visita, que tornou tudo muito mais prático do que, tipo, era tudo muito pesado. Então, o vendedor colocava qualquer coisa lá para cumprir tabela, tipo, ele não conseguia fazer a informação de fato como deveria. Isso é uma coisa, assim, que você percebe que em diversos segmentos, quando existe investimento de procedimento, de processo, tecnologia e treinamento, naturalmente as coisas, porque você busca facilitar a vida do seu colaborador para que ele ajude você a ganhar mais dinheiro também. Então, assim, é um racional que a gente não pode esquecer, eu acho importante. Concordo. Né? Você tem essa experiência bacana de setor público e privado, Cláudio, você deve ter visto de tudo um pouco, né? Imagino. E acho que... É isso. E Fábia, você falou uma coisa importante que a gente pouco explorou aqui, mas é a escolha e a capacitação dos líderes. E líder que é líder, ele trabalha com a manga arregaçada. Ele põe a mão na massa também. Tem essa de que existe um palestrante empresarial aí, que é o Valdez Ludwig, que ele faz uma sátira, né, do papel do chefe, que o chefe tem a caneta e ele é chefe porque ele assina, né? Isso não existe mais há muito tempo, né? O chefe é aquele que trabalha junto com a equipe, que está ali desenvolvendo a solução, produzindo junto, né? Entendendo o que acontece. E aí sim, aí eu concordo com você que tem poucas empresas que de fato investem no melhor processo de seleção e de formação dos seus líderes, que é um dos gargalos que eu acho que a universidade também apoia muito nesse processo. Bom, eu acho que o tema é, de facto, muito vasto e inesgotável. Eu creio que, se nós formos a explorar, estamos a falar, basicamente, de problemas de gestão, tanto de gestão pública quanto de gestão privada, não é? E na gestão, voltando à gestão empresarial, que é o tema que nós temos, de facto, mais algum protagonismo, que nós conseguimos intervir mais facilmente, tem a ver com a estrutura organizacional da empresa, não é? Eu gosto de dizer que existem dois bichos nas empresas que eu procuro combater, que são os patos e os hamsters. O pato, como sabem, é aquele bicho que nada mal, voa mal, corre mal, mas faz um pouco de tudo. Na empresa são os quebra-galhos. O quebra-galho é sempre uma pessoa muito generosa, muito voluntariosa, mas ela não tem uma relação sistêmica com o processo de trabalho, ela não tem foco naquilo que faz. Então, naturalmente, que a produtividade dela é muito baixa, não é? E depois temos o hamster, não é? Que é aquele ratinho que corre dentro de uma roda, mas não chega a lado nenhum, ele corre muito e não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque essa roda não está ligada a engrenagem nenhuma. Nós também temos cargos e departamentos nas organizações que são autênticos hamsters. São muito ativos, mas não contribuem para o negócio. Não têm aquele conceito de jornada de cliente ou de jornada de execução que leva a que a engrenagem exista. Então, a própria estrutura organizacional é determinante da produtividade. Depois temos a questão da liderança, que o Cláudio sublinhou muitíssimo bem. Se nós não temos líderes que sabem o que querem, que tenham coragem, que sejam realmente servidores do seu time, que gerem condições para que o seu time atinja resultados, com certeza que também vai ser muito mais difícil. Temos ainda a questão dos processos, que já hoje falámos aqui, mas eu também acentuava a questão dos modelos de gestão. Os modelos de gestão não são inócuos para a produtividade, não é? Modelos de gestão são determinantes da produtividade. Modelos de gestão de todos os tipos, incluindo modelos de gestão de pessoas, não é? Porque se nós resumirmos dentro de uma organização onde nós vamos buscar resultados, é na ação direta das pessoas.
seja a nível estratégico, seja a nível tático, seja a nível operacional. O resultado económico da empresa resulta da ação das pessoas. Se elas não estão capacitadas, se elas não estão alinhadas, se elas não estão focadas no resultado, o resultado não aparece. E se as organizações fizerem isso, já estão contribuindo muito significativamente para o resultado, na minha opinião. É isso aí. Bom, nosso bate-papo aqui está chegando ao fim. Passa muito rápido, já são 17h02. Foi muito bom estar aqui conversando com você, Cláudio. Obrigada pela sua participação. Pedro, mais uma vez, super obrigada. E eu quero aqui aproveitar e falar para o público que nos assiste que a gente tem um curso disponível de curta duração no Mackenzie, que é como maximizar a produtividade e a performance. Tá disponível lá o link, aqui está disponível no nosso chat. Se vocês tiverem interesse, o curso vai iniciar dia 1º de dezembro. Gente, agradeço muito a participação de todos vocês. Mais uma vez, Cláudio, Pedro, super obrigada. A Mackenzie Soluções agradece. Boa tarde a todos.